Bom, vamos lá. Nós vamos falar, ainda dando continuidade nos assuntos que nós vínhamos falando, tá? Na segunda-feira. Na segunda-feira passada nós falamos bastante sobre reencarnação e nós levantamos uma série de questionamentos, né? Para colocar realmente a pulguinha atrás da orelha, como é que as coisas se explicam, como que as coisas se explicariam sem a reencarnação, as dificuldades que nós levantamos, todas as diferenças, né, das dificuldades que nós temos e tudo mais. Só que a reencarnação, ela não vem cumprir só com esse papel. Ela não vem cumprir com um papel exclusivo de resgate do nosso passado. As diferenças se estabelecem por conta do nosso passado. Nós temos passados diferentes, histórias diferentes, escolhas diferentes que nos trouxeram até aqui. E essas escolhas, essas histórias todas do nosso passado refletem naquilo que nós estamos vivenciando, ok? Mas a reencarnação, ela não se justifica somente por isso. Aliás, a reencarnação, a grande justificativa da reencarnação é o nosso aprimoramento moral. Lembra que na segunda-feira passada nós falamos sobre a questão da prova? Quando eu estou no plano espiritual, eu me preparo e eu me coloco apto a participar ou a passar por alguma coisa que foi a minha dificuldade. Não adianta eu imaginar, lembra que eu dei o exemplo do aluno, que o aluno senta para fazer a prova e eu perguntei, ele sabia mais ou sabia menos do que quando ele tirou 10? Ele sabia a mesma coisa. No momento que ele sentou para preencher a prova, ele sabia exatamente a mesma coisa do momento que o professor entregou a nota para ele, dizendo, você tirou 10 na sua prova. Qual é a diferença? A diferença é que ele passou pela prova. Ele sentou, ele tinha o conhecimento, mas ele sentou, ele preencheu a prova e ele foi certificado que ele tirou aquele 10, que ele tinha o conhecimento. Quando a gente vem para cá, a gente faz esse planejamento, a gente vem para cá, a gente tem todo o conhecimento que a gente precisa para enfrentar as nossas dificuldades aqui. Tudo aquilo que nós planejamos. Só que, muitas vezes, nós, em nossas orações, rogamos aos céus que o céu nos livre do sofrimento. Nós pedimos aos céus que que Deus tire da frente da gente aquela dificuldade que a gente está vivenciando, que a gente, pelo amor de Deus, eu não posso passar por isso jamais, né? Livra meu caminho, né? A gente nunca pede para Deus, né, um filho viajando, você nunca pede para Deus, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Não, esse é meu filho, põe meu filho de volta aqui nos meus braços, eu quero que meu filho volte. A gente sempre faz pedindo esses livramentos. No entanto, não estou nem dizendo que isso está errado, porque é natural da nossa vontade, né, do fato da gente pedir, da nossa humildade, pedir para Deus que nos proteja, que cuide de cada um de nós. Só que, quando nós temos que passar por uma prova, quando a gente vem para a reencarnação, a gente vem passar pela provinha. Não adianta eu imaginar que, tendo conhecimento, tendo preparo e tendo solicitado aquela prova para eu passar por ela, em algum momento eu vou pedir para Deus me livrar dela e eu serei livrado. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um problema com bebida, não tenha dúvida de que eu nascerei dentro de uma família que tem problema com a bebida, que eu terei contato com pessoas que têm acesso à bebida e que eu serei de alguma forma colocado no contato com aquilo que é a minha prova. Porque, do contrário, eu não vou passar pela prova, eu vou ser livrado dela. Como é que eu vou saber se eu passaria ou não pela prova sem passar por ela? Eu preciso passar. Se eu tenho problema com drogas, se eu tenho problema com sexo desregrado, se eu tenho problema com comportamento ético-moral, se eu tenho problema de enganar as pessoas, eu vou ter a oportunidade de enganar. Simples como isso. Vão surgir situações em minha vida em que eu vou ter a oportunidade de passar alguma pessoa para trás. Uma não, algumas.
E aí, dependendo da escolha que eu fizer, eu terei a minha aprovação ou não, ou a minha reprovação, dependendo da escolha que eu fizer. Mas eu não serei poupado daquela prova. Eu inevitavelmente preciso passar por ela. Existem situações, sim, em que há espiritualidade, conhecendo as minhas limitações, sabendo o caminho por onde eu estou trilhando, sabendo que eu estou indo para um caminho que não era muito o que estava planejado, e que eu tenho algumas coisas pela frente que podem complicar. A espiritualidade é extremamente atuante na nossa vida. Eles podem sim nos poupar de alguma coisa que vai complicar a nossa existência. Como pode, muitas vezes, quando a gente lê no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz de mortes prematuras das pessoas que nós amamos, a mensagem diz para nós: e quem disse que foi ruim ele ter desencarnado ou ela ter desencarnado? Nós, por acaso, saberíamos o que essa pessoa poderia vivenciar na vida dela? Nós teríamos condições de saber o que ia acontecer na vida daquela pessoa? Será que ela venceria aquelas dificuldades? Será que ela estava em condições de não sucumbir diante da dificuldade que ela teria que enfrentar? Será que ela não foi poupada de um comprometimento em alguma coisa que ela não estava dominando, que ela não estava conseguindo vencer as suas próprias imperfeições, as suas próprias dificuldades? Nós queremos as pessoas aqui. E nós não entendemos, por exemplo, que um desencarne de alguém jovem pode ser essa pessoa esse espírito sendo poupado. Não, você está se complicando, eu vou tirar você da onde você está, vou trazer você para que você não se complique. Vamos estudar de novo, vamos preparar um pouco mais, vamos fazer uma nova experiência, e aí você vai voltar e vai ter oportunidade de novo. Gente, Deus é extremamente generoso em relação às oportunidades que nós vamos ter. Inúmeras, centenas de milhares. Nós somos seres infinitos. Nós somos seres eternos. Nós não temos fim. Estamos em evolução. Mas teremos tantas quantas oportunidades nós precisarmos para a nossa evolução espiritual e moral. Não tem pressa. Nós precisamos sim passar pelas provações, para que a gente possa vencer cada uma delas. E esse é o propósito, um dos propósitos da nossa reencarnação. O outro propósito é a nossa evolução. Porque conforme a gente vai tendo essas oportunidades, a gente vai ficando mais experiente. Lembra que a gente falou na segunda-feira passada? Eu sempre fico falando isso para poder reportar a aula anterior, tá? Então, quem não teve a oportunidade de assistir a aula anterior, está lá disponível, depois dentro das redes sociais, para vocês poderem assistir. Mas na segunda-feira passada a gente falou o seguinte: se nós tivéssemos apenas uma oportunidade de vida, todos nós estaríamos na nossa primeira vida, na nossa primeira experiência. E aí, como é que eu vou ter essa evolução? Nós questionamos isso. Como é que eu poderia ter essa evolução? E na aula de hoje, eles vêm fazer um comparativo que é o seguinte: você imagina você pegar um jovem, nos seus 18 anos de idade, e você pegar um senhor, nos seus 80 anos de idade. Esquece que um é jovem e um é senhor. Esquece tudo que eles viveram. Coloca um véu sobre tudo isso. E faça perguntas relacionadas não a conhecimento, mas a experiência de vida. Vamos fazer perguntas para essas duas pessoas, para medir a reação deles sobre conhecimento de vida, sobre experiência de vida. Vocês acham que, por melhor que seja esse jovem de 18 anos, ele tem alguma possibilidade de ter respostas com a mesma experiência, com a mesma maturidade que o senhor de 80 anos? Ou que a moça de 18 e a senhora de 80? Elas têm condições de ter a mesma resposta? Dificilmente, não vamos dizer que é impossível.
Mas a experiência de vida da senhora de 80 anos traz uma bagagem, um conhecimento que faz ela se posicionar de forma diferente daquele jovem que ainda tem tudo para aprender sobre essa existência. Se nós partíssemos do princípio de que todos temos uma única existência, todos nós seríamos eternamente o jovem de 18 anos, que não carregaríamos em nós o conhecimento das existências pretéritas. Nós estaríamos ainda lá no começo da nossa infância espiritual, na nossa condição primata ainda. As reencarnações, elas possibilitam o aprendizado para o nosso espírito. Eu vou lá e estudo, eu venho aqui e passo pela prova. E ao passar pela prova, que nós sabemos qual é, não é de preencher, né? A prova aqui na vida, ela é mais difícil. Tanto que quando nós estamos reencarnando, sempre existe uma preocupação daqueles espíritos que gostam de nós, que cuidam de nós. Existe sempre uma preocupação. Como é que será que vai ser? Está preparado? Tá. Será que vai bem? Não sei. Vamos rezar, vamos acompanhar, vamos tentar ajudar para que seja. Mas não existe uma certeza, né? Então, por quê? Porque a existência aqui ela é difícil. Nós aqui estamos com um véu, nós não conhecemos nosso passado, nós não lembramos das nossas experiências, nós não lembramos do que vai vir pela frente, ainda bem, porque já pensou a ansiedade, a aflição, de ficar esperando que quando será que vai acontecer aquele negócio que tem para acontecer na minha vida? Será que é agora? Será que é depois? Será que... né? Meu Deus! Então a gente já é livrado desse conhecer essas coisas para que a gente possa focar nessa existência. E aí a gente tem um grande benefício, nós temos um grande benefício de conhecer a doutrina do Cristo, de conhecer o Evangelho de Jesus. Tem gente que não tem o guia, tem gente que não conheceu Jesus, que não conheceu o Evangelho do Senhor, que não tem o apontamento: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Tem gente que não tem acesso a isso. Nós estamos tendo acesso à doutrina do Cristo, que nos aponta a direção. E isso deveria ser das coisas mais importantes da nossa vida. Mas a gente só se dedica o tempo que sobra, quando sobra, para as coisas do Cristo, para as coisas de Deus. A nossa experiência aqui é para aprendizado, é para eu olhar de forma consciente o que eu estou fazendo, onde eu estou errando. Opa, preciso mudar isso aqui. Não estou sabendo como mudar, vou pedir ajuda. Vou mudar meu comportamento, vou tentar. E vou, de forma consciente, observando. É muito difícil fazer isso. Mas é possível. É possível. E essa é a experiência que o nosso espírito precisa. A experiência que o nosso espírito precisa não é só a experiência do cotidiano, da rotina. Porque a rotina, bem na verdade, ela engole a gente. E não nos permite, talvez, prestar atenção e ter os aprendizados que nós precisaríamos ter na existência. Que foi o objetivo pelo qual nós viemos para cá. Foi o motivo pelo qual eu recebi o meu filho dentro de casa. Foi o motivo pelo qual eu me uni à pessoa que está comigo. Foi o motivo pelo qual eu vim como filho de quem eu vim. Passando pelo que eu tive que passar. São experiências que eu precisava ter. Essas são as alavancas da minha evolução. Que eu posso me revoltar contra muitas delas. Eu posso olhar para muitas dessas alavancas, posso olhar para muitas dessas alavancas e falar assim: mas por que eu estou passando por isso? Ou eu posso olhar para uma dessas alavancas, dificuldades, e pensar comigo: por que eu estou passando por isso? Não questionando Deus, mas questionando a mim mesmo. O que eu tenho que aprender com isso que eu estou vivendo? Por que isso está presente na minha vida? Não é obra do acaso? Porque nada é por acaso. Então, se eu estou passando por essa situação,
É porque ela é necessária para o meu espírito. Eu tenho que parar de brigar com a situação e tentar entender o motivo pelo qual eu estou passando por aquilo. Qual é o aprendizado que eu tenho que ter daquela situação. Ricardo, desculpa te interromper, mas é que é uma oportunidade bem grande de eu esclarecer uma das minhas maiores dúvidas, que até envolve a minha tia. Ela está com 65 anos e a primeira experiência que ela ela engravidou de gêmeos e os bebês nasceram e morreram logo em seguida. E ela sempre, a vida toda, guardou isso com ela. Ela foi mãe depois, ela tem um filho hoje só. E ela se abriu para mim nos últimos meses, assim, que ela sofre muito e ela me questiona muito. Tantas mães que jogam, abandonam os bebês e tal, e ela falou, e eu sempre quis, por que isso aconteceu comigo? E aí você falou em relação ao desencarne prematuro, né? Que às vezes esses espíritos não estavam preparados, mas eles vêm também para ensinar, porque ela está com 65 anos e ela está tendo que lidar com essa situação até hoje, dentro dela. Então, eu não sei se eu... Os motivos... porque eu nunca consegui dar uma resposta. Eu sei que eu comecei há pouco, né? Os motivos pelos quais nós passamos, pelo que nós passamos, nós vamos conhecer quando a gente voltar. Uhum. Há possibilidades, inúmeras possibilidades. A gente nunca vai acertar, é muito complicado dentro da nossa doutrina, porque a nossa doutrina ela mexe com o fantástico, ela mexe com o espetaculoso. E as pessoas, elas têm que tomar bastante cuidado, porque é muito comum você ouvir dizer o seguinte, se está acontecendo tal coisa é porque foi tal coisa na vida passada. Está acontecendo isso porque aconteceu aquilo na vida passada. E não é uma conta de mais e menos. Não é uma conta tão simples, né? Essa resposta não é tão simples. O que pode ter acontecido? Inúmeros fatores. O grande ponto ela precisou passar por isso. Ela está resgatando alguma coisa que ela precisa resgatar. E ter esse aprendizado com isso que ela está vivenciando. A mãe que está jogando o seu filho fora está arrumando o compromisso, que ela vai ter que resgatar esse compromisso no momento futuro, seja lá quando for. Então são coisas distintas. Ela está resgatando alguma coisa que ela precisa passar por aquilo, seja lá o que ela tenha feito, seja lá qual é o aprendizado. E mais do que isso, talvez o aprendizado não seja dela, talvez sim, mas talvez o aprendizado seja das crianças. Né? Essa é a minha dúvida. Esse espírito pode ser um espírito que tenha cometido suicídios sucessivos e que numa determinada oportunidade que foi dada para ele vai passar pela dificuldade de não conseguir viver o tempo que ele gostaria, para que ele desenvolva um amor pela vida e queira viver mais, para que quando ele tiver uma oportunidade existencial completa, ele não elimine mais a sua própria vida. Então, assim, isso é uma das milhares de possibilidades, né? Na nossa doutrina, nós temos sempre que nos apegar assim. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou citar ele de novo, só que numa outra passagem que diz das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. Quando nós olhamos para essa vida, tudo que nós estamos passando por dificuldade, na grande maioria das vezes, o motivo por aquilo que nós estamos vivendo, que nós estamos sofrendo, se encontra nessa própria vida. Causas atuais das aflições. O Evangelho explica isso para nós. Quando nós olharmos aquilo que nós estamos vivendo e a gente varrer a nossa existência atual e a gente não encontrar nada que justifique aquilo que eu estou vivendo, por conta da justiça divina, uma vez acreditando que Deus é justo, a justiça daquilo que eu estou vivendo tem que estar em outra vida, porque senão eu não estaria vivendo aquilo, ou então Deus seria injusto, e sendo injusto ele não seria Deus. Então a gente tem que acreditar na justiça divina. Deus é amor? Sim, mas na nossa doutrina nós aprendemos que Deus, além de amor, é justiça, e que eu não serei culpado das coisas que eu fiz no meu passado. Então eu trago esses acontecimentos do meu passado para que eu possa resgatar
nessa existência, e muitas vezes vou viver essas dificuldades, essas provas que eu vou passar, que eu digo que a gente tem que passar pela prova, são por conta de escolhas que eu fiz lá para trás, né? E que eu preciso passar por aquilo. E tem que tentar aprender, né? Por que eu estou passando por isso? Né? Qual é a necessidade desse... Está doendo demais, né? Imagina para uma mãe, né? Está doendo demais. Aquela dor é desnecessária? Deus, tendo ela por filha, permitiria um dos seus filhos passar por uma dor tão grande de forma desnecessária? Né? Então, é justo. O que eu preciso é tentar aprender com isso que eu estou vivendo. Né? Quando a gente está falando dessa experiência, quando a gente está falando de vir para cá e passar pelas coisas que a gente tem que passar, porque a gente traz um passado, a gente, além desse passado, de histórias que a gente teve, de decisões que a gente teve lá no passado e que vão repercutir em novas situações dessa vida, além disso, nós trazemos do nosso passado todo o conhecimento que nós conseguimos conquistar. Tudo aquilo que a gente conseguiu evoluir, tudo aquilo que a gente conseguiu aprender no nosso passado, nos acompanha. Por isso aquela comparação entre o jovem e o Senhor. Porque nós, conforme a gente vai reencarnando, conforme a gente vai tendo novas experiências, nós vamos nos tornando espiritualmente o Senhor. E as nossas reações diante da vida serão diferentes, porque a gente está trazendo a nossa evolução espiritual e moral junto com a gente. Junto com essa evolução espiritual e moral, também vem as nossas predisposições a tudo aquilo, todo aquele passado. As nossas tendências desse passado também nos acompanham. Na infância, isso de forma muito sutil, mas a partir da adolescência, quem tem adolescente em casa sabe que tem um período da adolescência onde a personalidade do jovem começa a se fazer presente. Ele começa a achar que ele sabe das coisas, ele começa a ter uma opinião dele sobre determinado assunto, ele já não vai mais nas suas orientações, e isso é natural, porque é o espírito tomando consciência de si. E nesse momento que ele está tomando a consciência de si, está se fazendo presente nele todas as suas tendências. Elas vão começar de forma mais lenta, mas elas vão começar a se apresentar para esse jovem. Por isso é tão importante na fase da infância a evangelização infantil. Seja numa casa espírita, seja numa igreja evangélica, seja numa igreja católica, uma catequese, seja como for. É extremamente importante, porque você vai oferecer uma resistência. A partir do momento que você, durante a infância da criança, você leva até ela o conhecimento das coisas do Cristo, você leva até ela o ensinamento das coisas que são éticas e moral, o que vai acontecer? No momento da adolescência, ele vai ter base de comparação. Olha, eu estou percebendo tal coisa, eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu tenho vontade de xingar o pai e a mãe, eu tenho vontade de brigar, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, mas eu tenho já comigo a experiência dessa fase da infância, oferecendo resistência, dizendo, não, mas espera aí, esse não pode ser mais o meu comportamento. Então, é extremamente importante na fase infantil a gente subsidiar essa criança, a gente colocar a informação para dentro dela, para que eu possa oferecer resistência. Pode ser que não dê certo, porque no final das contas, é um jovem fisicamente, mas é um espírito velho. É um espírito que tem as suas experiências. E é um espírito que tem, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Então, ele vai fazer as escolhas dele, ela vai fazer as escolhas dela, apesar de tudo que a gente ensinou, ou tentou ensinar. E terá, por consequência, os frutos daquilo que ele escolheu. Se escolheu coisas boas, frutos bons, alegrias. Se escolheu mal, vai ter as suas dificuldades. E a gente vai estar lá, junto, né? Ou sorrindo ou sofrendo junto, como jovens, né?
traz toda essa tendência, começa a se apresentar. Essa tendência toda começa a se fazer presente. Mas ele se preparou, lembra que eu falei? A gente vem para cá pronto para passar pelo que tem que passar. A gente vem em condições de enfrentar as coisas que a gente vai enfrentar. E isso vai fazer com que a gente tenha a nossa evolução. É essa queda de braço, gente. Sabe? É a minha tendência se fazendo presente como instinto, a minha tendência se apresentando como bicho mesmo, como animal. As minhas coisas do passado, as coisas que eu gosto, aquilo que me atrai, gritando dentro de mim, e eu tentando dominar o monstro do Lago Ness que mora aqui dentro. E eu tentando, através do contato, do estudo, da doutrina, de vir na casa, de tomar passe e conviver com tudo isso, olhar para o meu comportamento, ou olhar para o meu sentimento, olhar para o meu pensamento, para as minhas vontades e começar a decidir o que é certo e o que é errado. Muitas vezes faço errado sabendo o que é errado. Muitas vezes faço errado sabendo o que é errado, mas faço. Porque eu não consegui vencer aquela minha dificuldade ainda. A minha tendência foi mais forte. O meu eu do passado foi mais presente do que o meu novo eu que eu estou tentando construir. Essa é a oportunidade da reencarnação. É para isso que nós estamos aqui. Para que serve a reencarnação? Para isso. Para que a gente possa chocar tudo aquilo que eu estou tentando ser com aquele velho ser que está tentando sair e se fazer presente. E o nosso papel é domar esse ser. É a gente tentar ser alguém diferente até que a gente se convença e passe efetivamente a ser essa personalidade, a ter esse novo comportamento. É uma grande luta, né, dentro da gente. E a gente precisa alimentar o nosso espírito com coisas boas. Por isso que muitas vezes vocês vão perceber dentro de casas religiosas, dentro de um culto evangélico, dentro de uma igreja católica, ou dentro de uma casa espírita, ou seja onde for, que você escolha o caminho por onde você vai trilhar. Porque não tem como eu trilhar em cima do muro. Não tem meio termo, não tem negociação. Ou eu estabeleço o reino de Jesus dentro da minha vida e me predisponho a viver as coisas que ele vai modificar na minha vida, ou não. Eu brinco de dizer que não tem meia grávida. Ou tá, ou não tá. Ou eu vou seguir esse preceito de evolução consciente das coisas que eu preciso mudar, observando a minha existência e colocando informação para dentro para que cada vez mais eu me observe mais, ou não. Ah, mas e o outro lado? O outro lado é todo o resto. É eu frequentar uma casa como essa, eu frequentar um estudo, eu frequentar um grupo dentro de um culto, é eu frequentar um grupo dos carismáticos da igreja católica, eu frequentar isso, mas aí no final de semana eu me permitir fazer coisas, aí fora do horário, enquanto eu não estou lá na casa, eu tenho um comportamento que não é muito legal na minha empresa, aí eu sou um tirano dentro de casa e brigo, e faço, e gesticulo e não sei o quê, e aí dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro do culto, eu sou um anjo. Não é. Não é anjo. Né? Simples como isso. Então, esse processo de transformação, ele precisa ser consciente, e esse é um dos motivos da nossa reencarnação. E aí, nós vamos entrar na questão das... Como que prova? Será que tem mesmo? Como é que prova a reencarnação? Eu não vou entrar hoje na questão bíblica, tá? Na questão bíblica nós vamos entrar na sequência. Mas como é que prova a reencarnação? Bom, provar mesmo, né? Só morrendo e voltando, né?
Só hora que a gente desencarnar, que a gente vai chegar lá e vai perceber que a gente já veio várias vezes. E que dessa vez eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu tenho como levar essa vida não acreditando que existe a reencarnação e chegar do lado de lá e descobrir que tem e que eu gastei mais uma, não acreditando, né? Ou eu tenho como acreditar que existe mesmo a reencarnação e eu vou fazer tudo bem certinho aqui porque a próxima eu quero que seja melhor do que essa. E aí eu chego do lado de lá e não existe reencarnação. Fiz tudo certinho, né? Corre o risco de ir para um lugar bom. Então, benefício da dúvida nas duas situações, né? Ou eu acredito na reencarnação, chego lá e existe mesmo, falo, não, beleza, toca aqui, fez tudo certo e beleza, né? Como é que eu provo a reencarnação? Uma das coisas que eles trazem como prova da reencarnação são as ideias inatas. O que eles chamam de ideia inata? É esse conhecimento que a gente estava falando. Esse saber que eu trago de uma outra época. Eles dizem assim: partimos de um fato patente e incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral das pessoas. Nós somos diferentes nas nossas aptidões, nós somos diferentes no nosso desenvolvimento intelectual e no nosso desenvolvimento moral. Se não houvesse a reencarnação, se Deus tivesse criado cada um para essa única vida da forma diferente como Ele criou, Ele muito possivelmente estava correndo o risco de ser injusto com muitos. Porque uns têm mais aptidões para fazer as coisas. Nossa, a pessoa parece que faz tudo que ele faz dá certo. E o outro, tudo que ele faz dá errado. Por que a pessoa é desenvolvida intelectualmente? Pessoas que são inteligentes, pessoas que você senta para conversar são pessoas inteligentes. Você fica mais ouvindo do que falando, que você fala, deixa eu ficar mais quieto, porque, né? Deixa eu ouvir. Tão bonito de ver a pessoa falando, né? E moralmente. Pessoas que muitas vezes vocês não encontram elas dentro de cultos religiosos. E você vai conversar com a pessoa e a pessoa é digna, ética. Você não precisa falar de Cristo para a pessoa, porque ela sabe que ela precisa amar o próximo como a si mesmo. Ela já ama o próximo como a si mesmo. Ela não faz para o próximo o que ela não gostaria que fizesse para ela. Independente de culto religioso. Ela simplesmente é uma pessoa boa. Vocês conhecem pessoas assim? É a avó. Pessoas boas. A avó cai naquela história dos 80 anos, da experiência, tá? Né? Vai conversar com a avó quando ela tinha 18. Diferenciado comida no restaurante. Tô brincando, tá? Tô brincando. Mas assim, tem gente que simplesmente é boa. E a gente nessa sofrência para tentar ser mais ou menos. E a pessoa é boa. Simplesmente. Não pensa duas vezes em ajudar, não pensa duas vezes. Tem as atividades de socorro às outras pessoas. A gente participa de um grupo de assistência, né? As pessoas que precisam de qualquer tipo de ajuda. É um grupo, não daqueles grupos, né, de rede social. Tem pessoas ali dentro que não faz ideia do que seja espiritismo, gente. Você pergunta para a pessoa se você segue alguma... Onde que você vai? Que lugar que você frequenta? A pessoa fala, não frequento. Eu não estou buscando Jesus nos livros. Eu estou buscando Jesus na prática, no outro, no próximo que está precisando. A gente lida com essas pessoas ali dentro do grupo, gente que vocês não têm noção da disposição das pessoas. De um domingo à tarde, chuvoso, você esparramado, feito uma geleia em cima do sofá, e você recebe uma mensagem que alguém está precisando, que não sei o quê, que está chovendo dentro da casa da pessoa, que tem um furo, não sei o quê, e você fica sabendo que a pessoa já foi lá, já levou uma lona, já jogou em cima, e você está lá ainda lendo as mensagens. Predisposição de fazer, que é inerente da pessoa, diferente de outras pessoas. Como que
que Deus faria para uma única vida pessoas tão diferentes? Ah, não, mas daí ele foi injusto comigo. Por que ele não me fez igual a ela? Né? Por que ele não deu a mesma aptidão para fazer tudo? Por que ele não me deu o mesmo desenvolvimento intelectual para eu pensar nas coisas para fazer o bem para o próximo? Me fez isso aqui, né? Culpa de Deus, lógico. Seria injusto. Só para fechar o raciocínio, as aptidões, as ideias inatas, aquelas que nos acompanham, elas caminham com a gente das vidas anteriores para essa vida. A gente não tem como. Lembra como a gente falou o seguinte: quando eu tenho uma existência, eu desencarno. Tem gente que acha que desencarnou virou anjo. Não vira anjo. Continua exatamente a mesma coisa. Da mesma forma que quando a gente volta para cá, não tem um pim-pim-pim-pim faz um Ricardo melhor para mim. É o mesmo espírito. Com um pouquinho mais de conhecimento, com um pouquinho mais de vontade de fazer diferente, de ter uma experiência que seja tenha um pouco mais de sucesso naquela experiência daquela nova vida, né? Uma vontade de acertar, mas é o mesmo Ricardo que desencarnou naquela última existência na fatalidade de alguma coisa errada que ele fez, que está aqui agora. É o mesmo espírito. Então eu trago isso comigo. Dentro das experiências que a gente vai tendo, do nosso livre-arbítrio, a gente vai aprendendo as coisas. E tem espírito que vai se desenvolver muito intelectualmente. É muito comum hoje vocês acharem dentro das doutrinas espiritualistas pessoas que estejam procurando ainda o motivo do viver. Estão debruçados, e eu não estou fazendo absolutamente nenhum tipo de crítica, mas as pessoas estão debruçadas nos livros, estudando. As pessoas estão debruçadas na física quântica, tentando entender o universo. As pessoas estão tentando entender um monte de coisa e não conseguindo entender de si mesmas. Então eu posso muito bem desenvolver uma inteligência extremamente apurada, conhecer as vírgulas do universo. Só que moralmente. Essa necessidade de conhecer o universo nos mínimos detalhes vem de uma característica minha, normalmente, de uma característica que é a característica da vaidade. Eu preciso ter o conhecimento porque eu preciso saber primeiro para mim, mas também eu preciso saber mais do que você. Mais do que você, mais do que o outro. A minha necessidade do conhecimento. Né? Então eu posso desenvolver intelectualmente, mas isso vai refletir nas minhas atitudes morais. Sou um cara extremamente inteligente, intelectualmente falando, mas quando você vai ver o meu comportamento, ele não condiz com a minha inteligência. Né? Isso. E aí você tem pessoas que dentro da sua humildade, dentro da sua preocupação de olhar, por exemplo, para o nosso Evangelho, para o Evangelho do Cristo, e olhar aquele Evangelho e tentar vivenciar aquele Evangelho com intimidade. A pessoa não precisa de um desenvolvimento intelectual tão avançado para que ela possa ter uma conduta ética e moral sem correções. E a partir do momento que ela trilha por esse caminho, a sua evolução espiritual será maior. Porque a nossa evolução espiritual é moral e não intelectual. A evolução intelectual, ela se dará por consequência. Por quê? Porque ela, evoluindo moralmente, ela estará cercada de espíritos mais evoluídos, espíritos superiores. E no convívio com espíritos superiores, naturalmente eu terei acesso a mais informações. Naturalmente eu terei acesso a mais conhecimento, sem me envaidecer pelo conhecimento, né? Mas eu vou saber daquilo. Talvez eu não saiba explicar tão bonitinho quanto aquela pessoa que é mais intelectual sabe explicar, mas eu sei. Eu conheci uma senhora bem idosa, e ainda, né, uma benzedeira, e ela me falou exatamente isso, que o que ela entende de avanço intelectual para ela
é fazer o melhor com o que ela sabe nessa existência. E eu achei, assim, depois de muito ouvir essa questão de intelectual moral, eu achei a melhor explicação. A outra coisa que nós precisamos lembrar é que nós temos limitadores. Então, dentro de uma determinada existência, eu posso ter sido um médico. E numa próxima existência, eu não venho com aptidão para medicina, para nada disso. Eu venho com aptidão para ser uma pessoa mais humilde, para que eu possa ter o trato com as pessoas, para que eu possa desenvolver aquilo que está faltando no meu espírito. Porque através da medicina, através do contato intelectual que eu tive, eu desenvolvi a minha inteligência, mas ficou faltando a parte moral. E talvez se eu tiver isso falando de possibilidades, né? Se eu tiver uma oportunidade de novo, que seja me dado dentro de uma academia, que seja me dado dentro de uma faculdade, que seja me dado dentro de um hospital, enfim, de uma profissão que vai priorizar a minha inteligência, não tenha sombra de dúvida, eu tenho conhecimento inato. O que aquilo vai fazer? Aquilo vai acelerar meu processo de aprendizado, eu vou conseguir pensar sobre as coisas de forma mais rápida, mas o que eu preciso desenvolver nessa? A moral. Então, nessa existência, eu não vou ter a facilidade. Eu vou ser colocado pessoas que, às vezes, você vai ver que tem uma postura humilde, mas tem um desenvolvimento da parte moral muito grande. Mas isso nós estamos falando de algumas possibilidades, né? O fato é que, quando a gente estuda ali a questão da evolução dos espíritos, a gente falou isso faz umas 3 segunda-feiras, mais ou menos isso, 3 ou 4 segunda-feiras. A gente falou sobre a evolução. E a gente coloca, tem alguns status de espíritos que eles vão colocando, e eles falam assim, os espíritos sábios. Só que os espíritos sábios estão abaixo dos espíritos puros. O espírito puro é aquele que... Puro é o que não tem pecado, puro é o que não falha, que não erra, né? Puro é aquele que não tem manchinha. No entanto, o sábio está abaixo do puro. Por quê? Do espírito que tem essa pureza, que tem essa luz, dos espíritos superiores. Porque a nossa evolução, ela é moral. Através da nossa inteligência, a nossa percepção das coisas, o nosso entendimento das coisas, pode acelerar o nosso processo de evolução moral. Pode acelerar, né? Dependendo do entendimento, dependendo da leitura que eu faço, dentro da nossa doutrina principalmente, você vai ter que ler muito, né? Você vai ter que estudar, você vai ter que... A espiritualidade que só produz livro, né? Não pararam ainda não, então tem coisa para a gente ler, ok? Então assim, eu vou ter que me debruçar sobre isso, eu vou ter que me desenvolver, eu vou ter que fazer o meu autodesenvolvimento. Só que isso tem que refletir em comportamento. E muitos espíritas ou espiritualistas estão na busca da explicação do universo, né? E nessa busca da explicação do universo estão esquecendo, estão parando de olhar para si mesmos, estão parando de olhar para a reforma íntima que eles têm que realizar no espírito, para a mudança de comportamento que eles têm que mudar. Mas eu sei que isso, que aquilo, que aquele outro. Ok, e o que isso está te fazendo uma pessoa com um comportamento moral melhor? O que essa experiência e esse conhecimento todo está te ajudando em socorrer aquele carinha que está deitado na frente da onde você trabalha, morrendo de fome e que está lá? E aí? Se está ajudando, sensacional. Mas se é para você, se é para o seu conhecimento, para você saber mais, é por vaidade. Não estou dizendo que não tem que saber, mas tem que ver qual é o efeito desse conhecimento prático na minha vida. Se na prática não está te fazendo melhor, e normalmente quando a gente observa essas pessoas, elas estão sempre buscando, estão lendo sempre alguma coisa, estão chegando sempre informações, e quando a gente vê lá na frente, acabam se perdendo dentro desse conhecimento. Então, é importante estudar, é importante aprender, mas sempre com o foco do nosso objetivo existencial, que é me melhorar.
me transformar num ser melhor do que o que eu fui, tá? Um ser hoje melhor do que ontem. A outra situação que prova a existência da reencarnação são as lembranças das existências passadas. E essas lembranças, elas podem ser espontâneas, elas podem acontecer de forma espontânea, ou elas também podem acontecer de forma provocada. As espontâneas, elas vão acontecer, como o próprio nome diz, por um merecimento, por um acaso, né? Se é que o acaso existisse. A pessoa muito possivelmente vai estar dormindo. O exemplo que eles trazem, inclusive, é que é esse. Muito possivelmente a pessoa vai estar, em geral, né? Estará dormindo, vai ter um sonho, vai lembrar de uma história, mais ou menos assim: nossa, eu era fulano e o ciclano era tal pessoa e a gente fazia isso e tal, e vai ter aquele sonho e vai lembrar de pedaços desse sonho durante depois que ele acordar, né? Ou pode acontecer, muitas vezes, aquilo que a gente conhece como déjà vu, né? Aquilo que você, durante o sonho, durante a noite, na verdade o nosso espírito sai, né? Tem o desdobramento, o corpo fica dormindo, o nosso espírito sai. E aí durante a noite a gente vai ter contato com a espiritualidade, a gente vai rever algumas coisas que a gente passou, né? A gente vai rever algumas coisas que a gente tem de planejamento pela frente. Então esse contato exterior do corpo, esse contato fora do corpo com a espiritualidade, e muitas vezes até vendo os nossos próximos passos: o que tem para acontecer na minha vida agora? Acontecer assim, então está na hora de fazer aquela mudança, está na hora de aparecer tal pessoa na vida da pessoa, está na hora de acontecer isso, acontecer aquilo. Então tudo isso de forma programada, né? E aí quando aquilo acontece na nossa vida, você fala assim: nossa, parece que eu já vivi isso aqui. Você teve acesso àquela cena, você teve acesso àquela situação, né, que estava programada para acontecer, e aí quando acontece, parece que você está revivendo aquilo que já passou. Ou muitas vezes está tendo uma nova experiência. Lembra que eu falei sobre a prova? Lembra que eu falei da prova? É necessário que eu passe pela prova. Então, se eu tive uma dificuldade com o meu filho numa vida passada, e teve alguma situação que a gente vivenciou, que a gente se desentendeu, e que nessa vida a gente veio para ajustar, a gente vai passar pela mesma situação. A gente vai passar pela mesma situação. E aí, passando pela mesma situação, nós teremos a oportunidade de fazer diferente. E quando eu passo por aquilo, parece que eu já vivi aquele momento da minha vida. Parece que aquilo já aconteceu. Nossa, eu tenho a impressão que eu estou vivendo isso de novo. É por isso que é uma das respostas, né? Da reencarnação, o déjà vu. Exatamente. É a resposta da reencarnação. É o que ele fala como um dos pilares que prova, né? Uma das provas da reencarnação. E a outra situação é a situação que não é espontânea, que é provocada. Que a ciência, você vê a importância de tudo isso que a gente tem estudado, né? A importância do espiritismo ter nascido através de uma ciência, né? Porque Kardec sempre foi muito enfático em dizer que a ciência tinha que ser aliada ao espiritismo. E agora a gente ouve falar muito de terapia de vidas passadas. Hoje a gente tem médicos e psiquiatras e psicanalistas fazendo terapia de vidas passadas. Mas como é que pode a ciência estar fazendo terapia de vida passada se não existe vida passada? Né? É a ciência comprovando, a ciência confirmando aquilo que o espiritismo já vem dizendo há bastante tempo. Então, essa terapia de vidas passadas, ela serve muitas vezes para a gente acessar alguma coisa que precisa ser resolvida, alguma coisa que precisa ser trabalhada. E é muito comum você ouvir a pessoa dizer o seguinte: vou dar um exemplo esdrúxulo, tá, gente? Mas vamos lá. Eu tinha um soluço que era inexplicável. E aí eu fiz uma terapia, fiz uma regressão, tive acesso a um negócio lá no meu passado, e eu descobri que eu morri enforcado. E por isso eu tenho esse soluço. De verdade. De verdade. A espiritualidade superior não ia fazer a gente fazer uma regressão, voltar no passado
ter acesso a uma memória anterior para que a gente possa resolver um soluço. Não é para isso. Emmanuel vem dizer assim para nós, que o conhecimento do pretérito, através de revelações ou de lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de toda a responsabilidade muito grande no plano desse conhecimento. A partir do momento que eu tive acesso a uma história, que eu sei que eu vivenciei aquilo, para ajustar um relacionamento, para ajustar um comportamento ético e moral nessa vida, isso implica, primeiro, em mérito. Eu tenho que ter crédito, eu tenho que ter credibilidade, eu tenho que estar no caminho, eu tenho que estar fazendo as coisas que são a expectativa da espiritualidade em relação a essa minha existência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a partir do momento que eu tenho aquele conhecimento, enquanto eu não sabia que eu tinha feito tal situação e eu tinha aquele comportamento por conta disso, vamos lá, até vai eu não corrigir, até vai eu não tomar uma atitude em relação e eu continuar tendo o mesmo comportamento, mas a partir do momento que eu tive acesso ao conhecimento e agora eu sei o motivo pelo qual eu estou vivenciando aquilo, a cobrança em relação à minha mudança, à minha transformação de comportamento é muito maior. Mas será cobrado de quem foi dado, né? Do conhecimento que foi dado. Nós teremos uma cobrança maior com base no conhecimento que a gente tem. Então, quanto mais eu sei, mais eu serei cobrado. Bom, tem ainda uma outra prova das existências anteriores, da reencarnação, que são as comunicações mediúnicas. Através das comunicações mediúnicas, através dessa relação com a espiritualidade, a gente passa a ter o conhecimento das outras vidas. A gente passa a ter conhecimento do que se passou com aquele espírito. A gente faz, inclusive, a própria regressão num grupo mediúnico, por exemplo, existe a regressão do espírito desencarnado, que ele, voltando no seu passado, vai entender o motivo dele ter passado por aquela aflição. Muitas vezes ele está se sentindo injustiçado, muitas vezes ele está se sentindo numa situação muito complicada, né? Daquilo que ele vivenciou. E ele, se prendendo àquilo, não consegue caminhar, não consegue seguir adiante. Quando ele tem acesso a esse passado, aí nós estamos falando de um desencarnado, ele passa a entender que aquilo que ele vivenciou realmente era necessário. Ele precisava passar por aquela dor para resgatar uma coisa muito pior que ele tinha feito antes. E isso para ele é um alívio, ele resgatou o seu débito. Então, através das comunicações mediúnicas, nós comprovamos essas várias existências. No item 290 do Livro dos Médiuns, nós temos duas perguntinhas que eu queria ler para vocês. Podem os espíritos dar ou conhecer as nossas existências passadas? Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e nesse caso, feitas quase que sempre espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto. Ele pode não permitir nunca para a simples e vã curiosidade, satisfação da curiosidade. Então, dentro da nossa doutrina, né, tem sempre a questão do espetaculoso, que eu sempre chamo a atenção para isso. O que será que eu fui na vida passada? Né? Será que eu fui isso? Será que eu fui aquilo? O que importa para nós é o que você está sendo nessa. Como é que você está sendo, né? O que você está sendo nessa existência? Que essa é o que importa efetivamente. Será que eu fui um príncipe? Será que eu fui isso ou que eu fui aquilo? Isso não tem essa importância, né? E ele diz aqui que sim, que a espiritualidade pode eventualmente trazer a nosso conhecimento.
Mas isso quando for para nossa edificação e instrução. Não é para frivolidades, não é para... por que você quer saber? Porque eu queria saber o que eu fui numa vida passada. Você sabia que você foi tal coisa na vida passada? Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas informações. Ok? Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer essa espécie de revelação? E aí eles explicam. São espíritos brincalhões, que se divertem às vossas custas. Porque sempre que a gente está predisposto a ter essas dúvidas, a tirar isso, né? A gente tem que sempre entender o conceito que a nossa doutrina explica para nós. Espíritos superiores, espíritos de luz, espíritos que estão cuidando do nosso planeta, espíritos que estão cuidando da nossa evolução, espíritos que estão preocupados com o nós, que deixaram de acreditar no eu, né? Esses espíritos de luz, a troco do que eles estariam, através de um médium, tirando dúvida, dizendo, você foi isso, você foi aquilo, inclusive você conheceu aquela, que aquele conheceu isso, e aquele conheceu... O que resolve isso? O que ajuda isso? Se o caráter da revelação for de orientação, e que ele sabendo que aquilo vai ajudar a pessoa, vai acontecer de forma espontânea. Você estará um dia dentro de uma casa espírita, estará dentro de um lugar e as pessoas vão, um determinado médium durante o atendimento vai dizer, você precisa fazer isso porque numa vida passada você teve tal situação, eles estão pedindo que você faça tal coisa. Mas isso é muito espontâneo e muito esporádico, né? Uma coisa que praticamente não acontece com rotina dentro das casas espíritas, tá? E aí, por fim, para a gente finalizar aqui, que as crianças já devem estar descendo, são as experiências de quase morte. Quando a pessoa passa por alguma coisa, alguma dificuldade, e ela tem experiência de quase morte, de quase desencarnar, seu espírito se desprende do corpo, tem as experiências, tem as orientações, encontra, né, com outros espíritos que explicam as coisas, que falam o motivo dele estar ali e tal, e às vezes essas pessoas voltam com revelações surpreendentes, que não teria de onde tirar aquela orientação, não teria de onde tirar aquela explicação. Eu voltei porque foi me dada uma oportunidade, porque eu precisava, porque numa vida passada aconteceu assim, e eu estou tendo essa oportunidade agora porque eu preciso fazer isso. E aquilo muda a vida da pessoa. A pessoa passa a ter um comportamento completamente diferente depois dessas experiências quase morte. Tem um filme que eu, inclusive, anotei porque eu assisti esse filme há pouco tempo, deve fazer menos de um ano que eu assisti ele, que se chama O Céu é de Verdade. O Céu é de Verdade, tá? É a história de uma criança que ela passa pela experiência de quase morte. O pai é um pastor e ele tem as suas crenças, e aí quando a criança tem a experiência de quase morte, ela vai para o plano espiritual e ela volta de lá com muitas revelações, dizendo que esteve com o avô, dizendo que aconteceu assim, dizendo que aconteceu assado, e isso muda drasticamente a crença das pessoas, isso interfere diretamente na forma de acreditar. Então, essas experiências de quase morte fazem isso, né? Principalmente com as pessoas que fazem parte daquela família, as pessoas que convivem naquele contexto, que vão ver através daquela pessoa a transformação, né, de tudo que ele viu, e depois ele vai lembrando, né? Porque normalmente quando volta, não volta com toda a lembrança, mas depois, quando vai passando um tempo, vai lembrando, quando eu estava lá, foi falado assim, quando eu estava lá, foi me dito isso, foi me dito aquilo, e a pessoa volta e faz grandes mudanças na vida dela, né? Então, são as provas que a gente tem para apresentar da veracidade, né, da reencarnação, de que a reencarnação efetivamente existe. Ok?